Amados irmãos, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Privilégio estarmos aqui uma vez mais para darmos a nossa parcela de contribuição no comentário da lição de número 9, que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. Manhã fria aqui na cidade de Maringá, as temperaturas caíram bastante aqui no sul do país, mas louvamos a Deus por continuar essa empreitada de poder conversar com vocês aqui a respeito de um tema muito importante. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e já estamos no capítulo de número 3. Estamos caminhando aí para o pós-lúdio, as últimas lições deste trimestre, que foi um trimestre maravilhoso estudando, está sendo um trimestre maravilhoso estudando a respeito da igreja eleita. E hoje nós vamos aqui falar um pouco do mistério oculto que agora fora revelado através do apóstolo Paulo. Não somente ele, mas os apóstolos, a título de quando ele escreve os irmãos em Éfeso, ele não se põe como uma pessoa arrogante, e sim ele entende que na presente era, juntamente com os líderes da igreja, esse mistério é revelado, e é o que nós vamos estudar aqui. Que mistério foi esse que fora revelado às pessoas do seu tempo? Amém? Vamos conosco? Antes, portanto, vamos à nossa palavra de oração. Pai, muito obrigado, Jesus, por essa manhã tão maravilhosa e especial, manhã fria, gelada, mas dentro dos nossos corações o ardor do Teu Espírito Santo continua. Que possamos aqui, Senhor, dignificar o Teu nome através dessa mensagem pregada a todas as pessoas que assistirem, meu Pai querido, este comentário através deste canal do YouTube. Abençoa, Senhor, de uma maneira especial os nossos amigos, familiares e a todos em nome de Jesus. Amém. Maravilha, né? Sempre começando com oração, vai tudo bem. Amém? Texto áureo da nossa lição, Efésios capítulo 3, versículo 5, é um texto chave para nós estarmos comentando aquilo que a lição de número 9 está trazendo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério é esse? Que coisa é essa que não fora revelado no Antigo Testamento? Haja vista muitas profecias, muitas predições, muitos homens e mulheres de Deus. Será que ninguém sabia? Será que somente agora, com o apóstolo dos gentios, é que se vai ter um vislumbre ou algo pormenorizado da fé em Cristo Jesus, revelando esse mistério? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. É muito cômodo para nós falar que era muito fácil desvendar um mistério como esse, porque nós temos tudo hoje, todo o alcance possível da teologia, da configuração da Bíblia em si, mas ao longo das eras, ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, não foi sempre assim. A Bíblia precisou ser escrita, precisou haver no mínimo aí 40 autores de diferentes lugares para receber a inspiração do Espírito Santo, para deixar a palavra de Deus escrita como um legado para todas as gerações. A história também se construiu ao longo do tempo. E ao longo deste tempo, existiam profetas, existiam homens e mulheres de Deus que contribuíram muito para todo esse cenário que é o que nós conseguimos vislumbrar hoje. Muito cômodo, muito fácil, do sofá da nossa casa, a partir de um documentário na internet. E aí a gente consegue ter um panorama quase que completo, um check-in
quase que perfeito de tudo aquilo que fora deixado para nós, mas no tempo deles foi muito difícil, principalmente para aqueles que apontavam para a chegada do Messias, aqueles que prediziam, que profetizavam, olhando para o horizonte, olhando para frente, tendo e querendo ser partícipes de uma promessa que iria chegar e ninguém sabia quando e quantos anos se passaram. Se você pegar o tempo de Davi, aproximadamente 1000 anos antes do nascimento de Jesus, são tempos longos na história e de profecias que foram colocadas no século de número 8, século de número 7, século de número 6 a.C., mas enfim, desde Moisés, desde os primórdios, quando você estuda Gênesis e você percebe, no capítulo de número 3, há uma promessa a partir da queda do homem para que fosse estabelecido a visão original de Deus, porque o homem pecou, o homem falhou, o homem caiu em desgraça, e o plano original foi o Filho de Deus morrer na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade da vida. Eu falei isso nas aulas anteriores, que a morte de Jesus do Calvário, ela não é uma morte que é um plano B, que é uma carta que Deus tira da manga. Não é nada disso, há um plano original aqui. O estado de perfeição que o homem fora colocado no Jardim do Éden, como um mordomo, era um espaço onde a criatura tinha um relacionamento com o seu Criador, após todos os benefícios que ele fez aqui nessa terra, de toda a construção, de tudo aquilo que nós conhecemos como Sol, como estrelas, como Lua, como a galáxia, enfim. Depois de tudo aquilo, Deus coroa a sua criação e tem um relacionamento com ela. Mas em um determinado momento, esse relacionamento ele é rompido pela desobediência do homem, certo? Então vamos seguindo aqui. Nós temos uma leitura diária, sempre de segunda a sábado. Você tem versículos que vai aí te ajudar no estudo da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, nós estamos fazendo essa pré-aula para você que vai dar aula no domingo, no dia 31 de maio, o mês acabando. Já estamos chegando aí no mês de junho e temos vivido dias assim tão difíceis, né? Mas com Jesus no barco, a gente tem um alívio, a gente tem um consolo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós faz-nos romper com momentos difíceis, certo? Então, hoje, quarta-feira, o mistério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Eu disse aqui a você que vai dar aula no domingo, que Deus abençoe você que é professor, aluno, coordenador da escola dominical, os inscritos aqui no nosso canal, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. É um privilégio estar com você aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, você é muito bem-vindo, deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, e nós vamos continuando aqui toda semana contribuindo com uma dose teológica para um bom entendimento da Palavra de Deus. Interessante sempre olhar a Bíblia Sagrada com um óculos de uma hermenêutica bem feita, de uma exegese bem feita, para não cairmos em heresias. Nós temos a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 13. Não vou ler esse texto aqui, mas aí na sua casa, na sua revista online, né, que nem a minha aqui é em PDF, você pode então estar lendo esse texto tão maravilhoso, que são os 13 primeiros versículos aí da carta de Paulo aos Efésios do capítulo de número 3. Temos um objetivo geral, que é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Você vai discutir isso daí com os seus alunos no próximo domingo, e você vai precisar responder a questão para eles: que mistério é esse? Explicar esse mistério oculto
de que os judeus e gentios seriam um povo integrante de um mesmo corpo. A gente já vem falando isso em aulas anteriores, esse é um dos objetivos específicos. O segundo aqui é expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos, em que momento isso se deu. E em terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Correto? Então vamos seguindo aqui as Sagradas Escrituras, que hoje nós temos posse, hoje aqui, principalmente aqui no Brasil, né, um país livre, por assim dizer, um país onde nós podemos professar o Evangelho de Jesus Cristo a todo o momento, né? Nem a pandemia segura este privilégio de nós pregarmos o Evangelho, graças também à tecnologia bem usada e a favor do bem, da palavra de Deus sendo propagada nos 4 cantos do mundo. Existem países aí muito opressores, né, de cristãos que estão aí vivendo às escondidas, principalmente nos países onde a religião muçulmana ela é predominante, né? Então é importante nós valorizarmos aquilo que nós temos na nossa mão. Então, por meio dessas Sagradas Escrituras, nós temos aí o privilégio, o acesso total, né, ao mistério que esteve oculto durante muitos séculos. Como eu disse no começo da nossa aula, é muito cômodo para nós hoje explicarmos que mistério é esse, porque Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, revelando, porque temos a Bíblia, porque a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o alemão, e em outras línguas, em outros idiomas, até chegar aqui no nosso querido Brasil, em solo tupiniquim. Isso é uma dádiva, né? Esse mistério que for pré-estabelecido por Deus, o Criador de todas as coisas, ainda na eternidade, ainda na pré-existência de todas as coisas em que nós conhecemos, como o universo, como a terra, como os céus, luminar maior, luminar menor, enfim, toda essa construção magnífica da nossa galáxia, destes planetas, daquilo que Deus colocou tudo no seu devido lugar. Antes, portanto, pré-estabelecido estava um mistério que agora vai ser revelado através do apóstolo Paulo, através dos profetas, através daqueles que caminharam com Jesus. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ele tem o seu apostolado confirmado pela própria experiência que ele teve com Jesus. Os 12 apóstolos que iniciam juntamente com o ministério de Cristo, né, Jesus vem chamando 12 discípulos que vai transformar em apóstolos. Já falamos também aqui em aulas anteriores, Judas sai e entra Matias, no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, e agora nós temos um apóstolo que vai pregar majoritariamente tendo um público gentio, tendo um público que não é judeu, que não é circuncidado, tendo um público que vivia à margem deste mistério, que vivia à margem da revelação das Sagradas Escrituras, um povo dado às mágicas, ao ocultismo, um povo dado às bruxarias, um povo que adorava diversos deuses, um povo que acreditava nas filosofias impostas por os platonistas, pelos neoplatonistas, por pitagóricos, enfim, um povo que vivia desse universo, desse imaginário, desse arquétipo imagético, onde os deuses, onde toda sorte de totem, onde o animismo muito presente e dentre outras situações, eles estavam reféns de um quadro de densas trevas. E agora vem o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fazendo incursões missionárias, pregando a palavra, na primeira viagem missionária com Barnabé, e nas outras viagens missionárias, seguindo com Silas, seguindo com Lucas, enfim, muitos homens que o acompanharam, assim como Timóteo, que ele tem assim como um filho espiritual, e todos aqueles que foram alcançados
por este evangelho têm as suas vidas transformadas. Obviamente que Paulo ele vai plantar igrejas, mas já existia algumas reuniões em particular em algumas cidades. Por quê? Porque no capítulo 2 do livro de Atos você percebe uma quantidade enorme de povos que estão congregados em Jerusalém para a festa do Pentecostes, e quando ele sai dali, ele sai propagando as belezas de um evangelho pregado e que transformou os seus corações. Você consegue perceber em uma desses retornos às cidades natais, um etíope que vem lendo um livro na sua carruagem, aparece ali Felipe em Atos no capítulo de número 8, para poder explicar, e acaba até batizando aquele etíope, aquele superintendente da rainha de Candace. Então você consegue ver no livro de Atos dos Apóstolos algumas pessoas que já conheciam desse evangelho. Priscila e Áquila, alguns irmãos já lá em Roma, quando Paulo chega lá, já tem uma igreja que se reunia, e Paulo vai continuamente internalizando esse evangelho, explicando, recebendo os irmãos ali na sua prisão domiciliar e pregando o evangelho incansavelmente. E é a partir da pregação desse evangelho que Paulo é preso muitas das vezes. É a partir da pregação, do posicionamento de Paulo, ainda que ele é um romano, ainda que ele seja um judeu, ainda que ele fora um fariseu, ainda que toda composição social ele tinha, mas ele era firme, pregava o evangelho e não deixava com que essas suas convicções pudessem cair por terra. Antes, seguia firme, e por elas ele apanhou, ele foi espancado, foi apedrejado, foi preso, mas ele não negou a sua fé. Ele vai dizer aí no final da sua carreira: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa é uma expressão de verdade, de uma beleza muito maravilhosa para aqueles que têm convicção daquilo que está acreditando, daquilo que prega e daquilo que ele precisa deixar plantado para que demais gerações venham servir ao Senhor Jesus. Certo? A nossa introdução, então, nós temos aí Paulo e os demais apóstolos e os profetas do Novo Testamento receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Já falamos a questão dos profetas no Novo Testamento. Não como aquele ofício do Antigo, mas aqui no Novo Testamento temos aí João Batista, Ágabo, um ou outro profeta que é revelado nesse tempo de graça, nesse período neotestamentário, todavia não com a mesma equivalência de ofício como era ali no Antigo Testamento, exceto esses dois que eu falei, e claro, a figura de Jesus, que não deixa de ser um profeta para o seu tempo também. Nessa lição a gente vai estudar um pouco aí desse conceito de mistério, né? Como base, esse mistério esteve oculto durante muito tempo, durante muitos séculos, e agora revelado. Foi estabelecido na eternidade, como já falamos, e agora ele é revelado. E o mistério oculto no Antigo Testamento, o princípio disso é que os gentios eles ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Isso aqui a gente já falou bastante também em aulas anteriores, os judeus achando que somente para eles, mas eu gosto muito e repito sempre aquele versículo de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu gosto muito disso porque é um alcance, porque é uma revelação que João tem e escreve essa revelação para dizer para todos aqueles que estão ouvindo: vocês que por intermédio do sacrifício vicário de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, aqueles que se entregam para Ele porque Deus os escolheu, porque Deus os deu a oportunidade para que eles venham se converter, a vocês esta palavra é dada, e todos quantos se entregarem a Ele, agora são dignos de recebê-lo e fazer parte dessa
promessa, é um rompimento de um paradigma estabelecido pelos judeus, achando que somente eles eram os detentores daquela promessa. Mas não foi assim, eles seriam somente a ferramenta, o veículo para propagar esse evangelho do reino que Jesus vem ensinando, especialmente no começo do seu ministério. Temos aí o Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e todas as temáticas que Jesus Cristo trabalha naquele sermão, que não durou ali apenas uma hora, mas durou um bom tempo, ele explicando, ele falando para aquele povo, a ponto daquele povo cair dos seus olhos como que escamas e começarem a ver o reino de Deus sendo estabelecido através de Jesus Cristo nesta terra. Temos aí o conceito então bíblico de mistério no grego, mysterium. Por que no grego? Porque o Novo Testamento foi escrito no grego, isso daí você já sabe. Então a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere, preste atenção, a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. E aí nós temos Colossenses capítulo 2, versículo 18. Isso é muito bem colocado aqui pelo comentarista da lição. Até porque, eu disse a vocês, uma cidade como Éfeso, por exemplo, onde a deusa Diana, a deusa romana, para os efésios, uma cidade que era envolta dentro de um misticismo esmagador, uma cidade que você via que de tempos em tempos havia uma festa, havia uma conglomeração de quase 500 mil pessoas para adorar a grande Diana dos Efésios. Imagine isso, imagine mágicos, imagine pessoas dadas à bruxaria, todas essas pessoas que agora estavam envolto, né, dentro de um misticismo tão assim amedrontador, tão perturbador para aquelas pessoas. Mas não é nada disso. Este segredo ou doutrina secreta é uma verdade divina que foi dada aos profetas, aos apóstolos, como ferramentas para poder explicar esse mistério em tempo oportuno. Né? No cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e que agora ela é desvendada. Temos muitas seitas, muitas heresias no primeiro século. E a partir do primeiro século, com os escritos dos pais da igreja, muita gente também vai pegar a Bíblia, vai isolar versículos, vai promover heresias, e a ponto de os pais da igreja estabelecerem concílios para poder estabelecer um credo para que a igreja não se perdesse. Então já havia um combate maciço de Paulo contra esses hereges, principalmente os gnósticos, que no primeiro século perturbavam muitas pessoas. Talvez com uma contribuição muito grande de filosofias, e não colocando essa filosofia de uma forma correta, acabava fazendo aí uma celeuma, uma situação de coisas que as pessoas ficavam perdidas e alienadas a esse misticismo barato que era vendido em cada esquina nos tempos do apóstolo Paulo. Certo? Temos aí então, portanto, neste primeiro tópico da nossa lição, algo especial em que nós precisamos entender. Por exemplo, o desconhecimento do mistério. Por que esse mistério foi desconhecido no Antigo Testamento? Por um propósito divino. Porque profetas profetizaram apontando a chegada do Messias. E para compreender o sentido desse mistério que esteve oculto para essas gerações, é preciso a gente entender uma outra situação. A expressão como, ela indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer
que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Eu quero abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa. Vamos pegar o profeta messiânico, ou pelo menos conhecido como profeta messiânico, o profeta Isaías. Você acha que ele não conhecia esse mistério? Leia o livro de Isaías, 66 capítulos, leia ele todo. Você vai perceber verdades insondáveis, você vai ver como aquele profeta tinha uma relação com Deus muito profunda. O que é interessante a gente colocar aqui é que esse mistério de acesso que os gentios teriam a essa promessa, ele é dado e é explicado de uma melhor forma no tempo da graça, em um tempo onde as três culturas, eu estou cansado de falar isso aqui, toda aula, cansado no bom sentido, de que três culturas se convergem dentro de um bloco só. A partir do Império Romano, nós temos influência de três culturas. É o palco perfeito para o quê? Para relações comerciais, é o palco perfeito para multidiversidade de culturas. Uma pessoa que saía da Grécia e vinha fazer, por exemplo, o seu comércio na ilha de Creta, que vinha para a Ásia Menor, que vinha para Jerusalém, apesar de todo o Império Romano ser estendido por aquelas terras, por aquelas regiões, temos aqui um livre acesso, estradas, temos rotas marítimas, temos pessoas que tinham acesso de cidade em cidade a tudo aquilo que elas forneciam, a tudo aquilo que dentro da cultura grega, dentro da cultura judaica, numa questão de religião, dentro da própria cultura romana, que era uma cultura imposta pelo poder bélico, imposta pelo imperador, mas querendo ou não, tendo uma organização, tendo um aparato militar muito forte. Então é interessante a gente notar que no tempo oportuno essas coisas se deram por ser revelada, e a fácil compreensão desse mistério revelado agora pelo apóstolo Paulo fica um pouco mais cômodo de que apontar como profecia para um futuro ainda incerto, porque as profecias existiram, mas ninguém marcou uma data para que elas chegassem, ninguém marcou um mês, um dia, um horário para que ela chegasse. Isso aí era incerto. Então era como se alguém tivesse vivendo as promessas dentro de um solo muito frágil, mas potencializando aquilo que nós chamamos de fé. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não pega, mas que nós acreditamos. Então, era oculto no Antigo Testamento, mas nem tanto no sentido de que eles sabiam que o Messias viria. Talvez o mistério resida mais no fato de que as pessoas vão então abraçar a fé, abraçar o Cristo, abraçar o Evangelho, pessoas que não são judeus, que não eram judias, que não haviam sido circuncidadas, que não faziam parte da adoração no pátio dos judeus, lá no átrio dos judeus. São os gentios, são pessoas que acabaram aceitando a fé. Imagine um camarada que tinha acabado de se converter, vamos colocar aí um cidadão grego que cresceu ouvindo a respeito dos mitos, cresceu ouvindo o rompimento do mito com o surgimento da filosofia pelo matemático Pitágoras. Vamos imaginar um cidadão que estudou em Atenas, que conhecia de Sócrates, Platão, Aristóteles, de Tales de Mileto, de Zenão de Eleia, de Epicuro, do estoicismo, e agora esse cidadão, ele se converte, ele tem
uma experiência com Deus. Olha, Agostinho teve uma experiência com Deus, Lutero teve uma experiência com Deus, era um monge católico. Ele, ao reformar a igreja, ele não queria sair da igreja, porque ele entendia que a igreja era uma igreja só, mas ele foi excomungado. E muitos outros homens, o próprio Constantino que relata que ele também teve uma experiência com Deus. A gente não pode simplesmente anular as experiências que esses homens tiveram, ou dizer não aconteceu. Precisamos estar abertos a um conhecimento pleno de que qualquer pessoa pode ter uma experiência com Deus. Ela só não pode dogmatizar essa experiência, porque daí cai no erro da heresia. Mas todos aqueles que tiveram um encontro com Deus, uma experiência com Deus, de repente esse homem, esse cidadão grego que eu estou citando aqui, um exemplo, tá? É somente um exemplo, ele agora entrega a sua vida e ele precisa aprender um pouco mais da palavra do Senhor Jesus. Quando a gente vê Apolo aparecendo na história, pregando como varão eloquente, Priscila e Áquila chamam ele para tomar um café lá na casa dele, chama Apolo para tomar um cafezinho lá com Priscila e Áquila, e eles vão ensinar mais pontualmente a respeito do caminho do Senhor. Por quê? Porque Priscila e Áquila ouviu a pregação de Apolo. Eles estavam atentos, chamou a atenção. Eles falaram, olha, rapaz, esse camarada aí, ele é varão eloquente, ele prega mesmo com contundência, com uma oratória muito boa, mas a gente precisa explicar alguns pontos assim para que ele continue a fazer o trabalho que ele vem fazendo. Não era desmerecendo Apolo, e sim ensinando mais pontualmente o caminho do Senhor, e Apolo, sendo um homem humilde, ouviu e continuou fazendo o seu trabalho missionário, o seu trabalho de pregação, certo? Continuando aí, na Nova Aliança ninguém tomara conhecimento desse mistério, ou seja, da bênção de que os gentios também participariam, né? Na Nova Aliança ninguém tomara conhecimento? Não, no Antigo Testamento. Aqui ele coloca que isso não quer dizer que antes da Nova Aliança, né, ninguém tomara conhecimento. Como assim? Porque no Antigo Testamento a gente percebe pessoas que não tiveram acesso ou que não conseguiam compreender esse mistério e, como eu acabei de explicar, teve profetas que e acredito que teve sim um pouco desse desdobramento. Só não foi exposto, talvez, foi colocado como uma predição, como uma profecia para que no tempo oportuno, e aqui eu citei Isaías, poderia citar muitos outros profetas, certo? O subtópico 3 do tópico 1 fala que o mistério e os profetas da Antiga Aliança, esses escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas, como falamos, né, bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Aí você pode ler em Gênesis capítulo 12, versículo 3, 22 e 18 e muitos outros versículos também. E o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Já falamos isso nas outras aulas também, que há aqui um rompimento dessa barreira social, dessa barreira religiosa, há aqui agora um ajuntamento, aqui agora uma proximidade de povos que estavam distantes. Os judeus precisariam acolher e receber os gentios. Este véu havia sido rasgado de alto a baixo pelo sacrifício de Jesus. O acesso agora ele é a todos, não somente aos judeus, mas eles eram muito resistentes, muito pragmáticos, muito dogmáticos, muito assim legalistas, a ponto de dizer os gentios eles não têm jeito, isso aqui não é para eles, isso aqui é nosso. Mas foi quebrado pelo poder da palavra, por intermédio do apóstolo Paulo e dos líderes da igreja no primeiro século, né? Homens e mulheres de Deus como João, como Pedro, como Tiago, que são os líderes da igreja
ali de Jerusalém. Você vai perceber Tiago, irmão do Senhor, como presidente da igreja de Jerusalém, no capítulo de número 15 do livro de Atos. Pedro e João pregando o evangelho de uma maneira muito forte, uma instituição de diáconos, no capítulo de número 6, se eu não me engano, se não me fugir aqui a memória, do livro de Atos, de quando eles estabelecem 7 diáconos, aí no capítulo de número 6, exatamente, do livro dos Atos dos Apóstolos. E depois nós temos aí o primeiro mártir com Estevão, que era um de 7 diáconos, que precisariam servir as viúvas, que precisariam servir as pessoas que estavam marginais, estavam à margem da sociedade. O mistério revelado no Novo Testamento. Como assim? Como é que esse mistério foi revelado? Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, leia aí, pegue sua Bíblia. Por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vocês. Já dissemos também que Paulo está preso e está escrevendo essa carta aos irmãos, possivelmente na prisão de Roma, onde ele escreve outras cartas como Gálatas, Filipenses e Colossenses. Está em prisão. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que foi dado a conhecer. O apóstolo dos gentios tem o público, o apóstolo dos gentios, ele tem uma doutrina aqui dada por Deus, um mistério dado por Deus, um segredo que vai ser revelado aos irmãos que estão na cidade de Éfeso e nas regiões ali da Ásia Menor, possivelmente os laodicenses também. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Ao vocês lerem, o que é a carta que ele está escrevendo? Ele está escrevendo uma carta para deixar a estes irmãos um legado, para que eles possam compreender que mistério é esse, significando, versículo 6, que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Ele revela a partir do versículo 6, ele está dizendo, vocês que estão em Éfeso, gentios que acabaram de aceitar a fé, junto com os judeus que aceitaram a fé, que já estão aí, vocês são co-participantes também, vocês têm acesso à promessa, a vocês dada a palavra do Senhor, vocês são alcançados pelo poder desse evangelho. Olha que maravilha, olha que profundidade, olha que esperança Deus está dando através do apóstolo Paulo às vidas que estão ali, naquelas cidades, naqueles lugares. Você imagina o dirigente da igreja pegando essa carta e lendo, e o irmão que está sentado lá no banco está dizendo assim, eu sou participante dessa graça, eu fui alcançado, eu também tenho esse privilégio, eu também posso fazer, alguém levanta a mão lá no meio da igreja e diz, eu posso participar disso? Pode, meu filho, o véu do templo se rasgou, toma posse, é tudo teu. Olha que versículo profundo, é o versículo de número 3 do capítulo de número 1, que diz assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A bênção é tua, é só você acessar, é só tu tomar posse, é tudo teu. Jesus deu para você. Aqui quem dá para você não é o homem, aqui quem dá para você não é a instituição, aqui quem dá para você não é o credo que foi escrito pelos pais da igreja, aqui quem dá a você não é os livros dos comentaristas, dos escritores, melhor dizendo, do primeiro século. Aqui não é o Flávio Josefo que está deixando como legado, não é Pilatos, não é Anás, não é Herodes, não é ninguém. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está dando a você a liberdade para que você
abrace e seja coparticipante junto com Israel. Aqui se estabelece o princípio da igreja. Imagina a igreja invisível, orgânica, que não tem questão de judeu, de grego, de cita, de índio, de bárbaro, de branco, de nativo, de ocidental, de oriental. Aqui há uma homogeneidade, aqui há um bloco só, uma unidade, onde essas pessoas têm agora o acesso ao mistério que está sendo revelado e dizendo assim, os gentios fazem parte dessa promessa. Se teve gente no Antigo Testamento que não tinha isso muito bem explicado, que se tinha pessoas no Antigo Testamento e às vezes até profetas do Antigo Testamento que não conseguiam vislumbrar isso com muita perfeição, mas também podemos acreditar, como eu citei aqui o exemplo, não está na lição, esse aqui é um exemplo que eu estou dando, Isaías, por exemplo, que é conhecido como profeta messiânico. Imagine aí Daniel, imagine Ezequiel, eles entendendo com profundidade, mas outros profetas talvez não conseguir vislumbrar um pouco mais, mas fora dado e fora deixado uma profecia para que no tempo certo isso acontecesse e como acontecer, certo? Continuando aí, em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum e que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Acabei de falar aqui, foi dada por Deus, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 1, 11 e 16. Significa dizer que a chamada e a doutrina e a comissão lhe foram devidamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. E sabe o que eu acho incrível aqui? É que o apóstolo Paulo, ele tem esse encontro com Jesus Cristo, um encontro espiritual, uma revelação, ele tem aqui uma experiência com Deus muito forte, e onde ele recebe esse apostolado, onde ele sente essa vocação, ele sente esse dever de falar o evangelho aos povos que eram mediocrizados, que eram preconceituados, e agora ele toma assim com toda a força esse apostolado e vai para cima pregando o evangelho. E o incrível disso aqui é que ele não faz dessa experiência um dogma, ele não faz dessa experiência algo sistematizado para querer fundar uma religião, para querer rachar com a igreja de Jerusalém. Ele não, de posse de todo o conhecimento que ele tem, tanto um conhecimento teórico, quanto um conhecimento prático, com um conhecimento de vida, com um conhecimento espiritual arrebatador que ele tinha, ele não usou isso para o mal. Muito pelo contrário, ele usou para contribuir para o bem dos irmãos que estavam aceitando a fé em momentos tão difíceis. Paulo tinha uma leitura de mundo perfeito, uma cosmovisão muito perfeita do seu tempo. E quando ele faz a leitura dos contextos onde ele vai vivendo, das cidades por onde ele vai passando, ele tem em seu coração como que um arrobo de dizer assim, eu preciso entregar essa mensagem para que esse povo, eles abram os olhos e vejam que não somente os judeus, mas os gentios de todos os tempos e de todas as eras podem receber essa palavra com intrepidez. Então, o apóstolo assegura que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de um raciocínio intelectual. Eu acho isso aqui maravilhoso. Não é pela lógica, não é pela filosofia, não é pela psicologia, não é pela ciência social, isso aqui não é pela medicina, pelos cálculos matemáticos, pela astronomia, isso aqui tampouco é pela metafísica astronômica, pela física quântica, pela química, não. Isso daqui é por fé, isso aqui é pelo Espírito Santo, isso aqui é dado aos pequeninos, não foi dado aos sábios e entendidos,
por assim dizer, os mestres, os policiais teológicos da época. Isso foi dado a gente simples. Paulo era um homem muito simples, com todo o saber e com toda a instrução que ele teve aos pés de Gamaliel, mas ele era um homem muito simples, ele era um homem muito humilde, ele era um homem que abriu o seu coração. Não estamos falando aqui de diploma, de canudo, de teologia, de doutor em divindade, de alguém que parecia ser o último biscoito do pacote. Não é nada disso, não é Eliabe, não é Aminadab, não é Samar, é o Davi que está lá no pasto, cuidando de ovelha, que ninguém vê. Aí Deus vai, pega esse camarada e coloca no meio dos irmãos, unge ele como rei. É assim que Deus faz, ele confunde os grandes, os sábios, os poderosos, ele dá a quem ele quer, e especialmente ele escolhe gente pequena, para um Deus tão grande inundar e se colocar no coração dessa pessoa, se colocar na vida dessa pessoa, uma pessoa pequena, uma pessoa humilde, que uma pessoa pode mudar a sua história. Nós estamos vendo toda segunda-feira lá na ETAD o livro História da Igreja, e essa semana nós estávamos falando a respeito dos reformadores, tanto da Suíça, quanto da Inglaterra, quanto da França, quanto da Holanda, nomes como Martinho Lutero na Alemanha, como João Calvino na França, como John Hus, como Zwinglio e como muitos outros que mudaram o seu tempo, como Wesley. Por quê? Porque receberam a palavra do Senhor e potencializaram e mudaram a nação. Precisamos pensar em algo. Aqui no Brasil temos muito evangélicos, temos muito número, mas qual é a diferença que nós estamos fazendo? Será que estamos conseguindo influenciar a nossa nação? Tem muitos jornais por aí que, se tirar do tema desses jornais a Covid-19 e falar do presidente, só vai sobrar o boa noite, né? O bom dia, o boa tarde, o boa noite, porque só se fala disso. A gente só espragueja, só fala mal muitas das vezes, mas nós estamos fazendo algo para ser diferente, a igreja está fazendo algo diferente, a nossa bancada evangélica no Congresso Nacional está fazendo algo diferente, que não seja debater somente ideologias. O que nós estamos fazendo enquanto pastores, enquanto evangelistas, presbíteros, enquanto denominações? Essa é uma responsabilidade nossa, minha, tua que está assistindo esse vídeo. Essa é uma responsabilidade nossa, de poder pregar o evangelho que transforma vidas de pessoas que foram alcançadas por esse mistério. E isso se enquadra a todos nós que estamos de posse dessa mensagem. O mistério oculto, ele é revelado. Em termos gerais, o mistério é revelado. Aí, a igreja, o aparecimento, o surgimento da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro. Essa relação começa com a declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Isso aqui eu já falei, acredito piamente na palavra de Deus, e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Mas, pastor Melk, meu Deus, como é que pode? Nós estávamos no estado de perfeição, a gente pegou aí meio que de tabela esse pecado de Adão, já nascemos com a natureza pecaminosa por culpa dele, por culpa da Eva. Por que isso não continuou num estado de perfeição? Achei incrível que semana retrasada meu filho falou assim: mas pai, se o estado de perfeição tivesse até hoje, seria muito monótono? Ou como é que seria, né? Eu não acredito que seria monótono, ainda que respeito muitas considerações de grandes homens de Deus e teólogos, mas quando você tem uma relação de perfeição com Deus, nada é muito monótono. Quando você tem uma relação assim, muito profunda com o teu Criador, a partir da pessoa de Cristo, nada na tua vida é monótono. Até uma luta que vem aí, ela já dinamiza a tua vida. É óbvio que num plano de perfeição, nada pode dar errado, no sentido de a pessoa estar em um plano perfeito, mas pelo seu livre-arbítrio,
essa é a nossa linha de pensamento, o homem foi lá e pecou. O que deu errado foi porque ele desobedeceu. A grosso modo, num estado de perfeição, num plano perfeito, o que poderia dar errado? Né? E o homem optou, infelizmente, por pecar, por falhar, por desobedecer. Havia um posicionamento de Deus para o estado de perfeição no Éden. Você vai viver aí no Éden, vai administrar o jardim, vai dar nome aos animais, mas olha, nem toque na árvore que está lá no meio. Tu tem todas as árvores do jardim. Irmão, jardim não é um jardim aqui da minha casa de 2 por 1,5 de largura, não. E você imagina um jardim plantado pelas próprias mãos de Deus. Você imagina as belezas, os rios correndo por aquele jardim, peixe em abundância, comida em abundância. Imagine Deus cuidando do próprio homem lá no Éden, enfim. Né? Esse é um outro assunto que podemos ver em uma outra hora. Então, por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, que mistério é esse? Esse mistério revelado é a igreja, é os gentios fazendo parte da promessa. Eu separei aqui algo escrito por João Calvino, teólogo francês, sistematizador da teologia, que diz aqui que em outras épocas não foi conhecido, só que agora é necessário que o mistério pudesse ser revelado. A vocação dos gentios era o mistério de Cristo, ou seja, deveria cumprir-se sobre o reinado de Cristo. Porque, pois, o apóstolo afirma que ele, o mistério, permanecera incógnito, quando mesmo for anunciado através de incontáveis predições? É uma pergunta que João Calvino faz. Pois, no momento oportuno, porque no momento oportuno seria revelado, porque no momento oportuno era necessário que esse mistério fosse explicado no momento certo e que a promessa do Senhor, ela não caiu por terra, ela permaneceu até que essas pessoas pudessem conhecer de todos os povos, línguas e nações. Atos capítulo 2, de novo falando aqui nesta aula, gente de toda parte agora tem acesso. Você imagina no ministério de Jesus, as pessoas vinham da além do Jordão para ouvir Jesus. Quem conhece de geografia bíblica sabe que as regiões de Idumeia, Itureia, Pereia, de todos os lugares, Judeia, Galileia, de Egito, vinham para ouvir as pregações de João Batista, posteriormente de Jesus, de conhecer quem é esse que está pregando, que está falando, as notícias estão correndo. Não tinha Facebook na época, não tinha Instagram, mas a mensagem corria, meu amigo, e corria muito longe, certo? Então, a magnitude desse mistério, o alcance dele, até onde vai, a proporção dele. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são. Tópico 3, do tópico 2, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo sem distinção, sem classe, mas em Cristo essa unidade ela acontece. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, o comentarista da revista, ele traz uma importante noção de que eles tinham dificuldade de compreender. Havia uma ignorância a respeito dessa promessa, havia uma ignorância a respeito de toda a forma como essa promessa iria se dar, visto que eram muito religiosos, né, os óculos da religiosidade impregnado na vida deles, no modus operandi deles, por assim dizer, no modus vivendi deles. Então, nós temos aqui um quadro em que o apóstolo Paulo está tentando romper ao entregar uma revelação e dizer para eles, olha, há uma magnitude, há uma proporção, há um alcance muito maior do que vocês estão imaginando deste mistério.
O tópico de número 3, ele vai falar o mistério pré-estabelecido por Deus. Desde a eternidade, Deus não foi surpreendido pelo pecado do Éden, e isso é óbvio pela sua presciência, pela sua soberania, por tudo aquilo que ele já sabe antecipadamente de todas as coisas, e desde a eternidade ele preparou, ele estabeleceu um sacrifício, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Este não é um plano B, e sim um plano A, já estava na eternidade. O Cordeiro de Deus havia sido imolado antes dos alicerces da terra serem fincados. As riquezas insondáveis de Cristo, o mistério agora revelado e anunciado, é considerado pelos apóstolos como riquezas insondáveis, sim. Palavra de Deus pregada aos gentios, aos judeus, a todos os povos, entregue como riquezas insondáveis, como mistério revelado, uma igreja, o nascedouro da igreja aqui sendo concretizado, e esta revelação deste mistério dado aos irmãos, dado às pessoas que estavam recebendo a fé. E não só eles, mas todos aqueles que ouvissem a palavra de Deus, todos aqueles que estavam de repente em busca de um Deus desconhecido, querendo saber, e Paulo chega ali e diz: o Deus que vocês desconhecem, eu conheço. Os deuses que vocês aí estão procurando nome, os deuses em que vocês se apoiam da filosofia grega, de uma filosofia romana, eu posso apresentá-los, eu posso apresentar para vocês. A mensagem da qual ele for incumbido consiste em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Eu quero lembrar vocês que este oculto aqui não é algo místico, não é algo em que Deus quisesse esconder por outras questões, não. Havia um propósito. Estamos diante daquilo que, a partir do século XIX, vão destacar como dispensacionalismo, e dentro desse dispensacionalismo estamos na dispensação da graça, um tempo oportuno do aparecimento de Jesus Cristo, da sua encarnação, e agora ele, a partir do seu sacrifício, está dando a oportunidade de vida. Estávamos condenados ao inferno, ao lago de fogo, estávamos condenados sem direito algum. O nosso advogado, que é Jesus Cristo, o apóstolo João, fala que ele é o nosso advogado perante o Pai, e somente naquele grande dia atuará como um grande juiz, e ali, meu amigo, não vai ter recurso nenhum. Aqui na terra tem recurso, aqui no Brasil, as leis jurisdicionais do nosso país, o sistema jurisdicional tem recurso aí de segunda instância, terceira instância, mas naquele grande dia não haverá recurso algum, porque o nosso advogado será juiz para julgar todas as nações. Proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina. Já estudamos aqui sobre o beneplácito divino. E esse eterno propósito de Cristo, a gente já viu anteriormente que desde o século estava oculto, versículo 9 do capítulo 3, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Assim, o plano da salvação abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executados por intermédio de Cristo. Quis ler isso aqui para dizer a vocês que o plano da salvação fora revelado não em Davi, não em Samuel, não em Isaías, não em João Batista, mas em Cristo Jesus. O plano divinamente pré-estabelecido, o plano divino não surgiu do advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Isso aqui volta a ser contundentemente falado aqui na nossa lição. Então, o mistério da igreja que esteve oculto nessas gerações passadas, no tempo e no prazo estipulado, foi dado a conhecer pelo Senhor através
dos profetas, dos apóstolos e de todos os homens e mulheres de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe o nosso coração com a contribuição da sua palavra. Uma palavra abençoada, uma lição maravilhosa, e que nós temos a certeza de que tanto gentios como judeus, orientais, ocidentais, todos em um bloco só, formamos a igreja que vai subir para o céu, a igreja invisível, a igreja orgânica, a igreja preparada que está se ataviando, porque na volta do noivo a igreja precisa estar preparada. Que Deus abençoe o teu coração, a tua família, uma boa semana para você, continue orando pelo nosso país, continue orando para que o Senhor venha ter misericórdia desta nação, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, um grande abraço a todos os nossos inscritos no canal, a você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative o sininho, amém? E a todos nós que estamos aqui, vamos continuar fazendo a obra do Senhor, pregando tempo e fora de tempo. Deus te abençoe de uma maneira especial. Deixa um grande abraço para os irmãos e amigos do Fé em Foco e a todos os nossos inscritos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém e até semana que vem.